Você já passou por aquela experiência na vida onde algo importante estava para acontecer e de repente não aconteceu? De coisas simples como você todo produzido, produzida, pronto ou pronta para um casamento, para a festa de formatura, e de repente passa aquele carro e aquela água suja vai na sua roupa. E aí você é tentado a falar coisas que não glorificam a Deus. Ou coisas mais sérias, como um emprego certo, aquela porta, você orou, às vezes você já deu até o testemunho, poxa, Deus me abençoou. O emprego que eu consegui, de repente dá errado. Quando não é possível, não tem explicação. Às vezes você pensa que aquela enfermidade foi embora, que o remédio deu certo, e de repente a tragédia retorna. As férias que estavam ótimas, de repente alguém fica doente, o inesperado ocorre. O casamento estava ótimo até aquela descoberta que trouxe tristeza, amargura, uma situação trágica. Todos nós, em alguma medida, já passamos por situações assim, onde tudo estava maravilhoso, mas de repente algo acontece. E a pergunta é, como que você reagiu nesse momento? Ou como nós reagimos nesse momento? O texto de hoje trata sobre essa questão. A gente vem acompanhando a história de Jacó há várias semanas. E a gente vem vendo e percebendo como Jacó tem sido transformado pelo Espírito de Deus. Um homem que começa tentando roubar a bênção do irmão desde o ventre da mãe dele, assim ele é apresentado na Bíblia. Um homem que é um enganador e vai sendo transformado pelo Espírito de Deus. Deus vem se revelando a ele, ele vem confiando no Senhor. E agora ele é um homem espiritual, um homem maduro, um homem que já teve um encontro com Deus, um homem que agora conhece o Deus do seu pai, o Deus do seu avô Abraão, um homem que não é mais aquele passivo numa casa destruída, mas é um homem que tem liderado o seu lar, tem tomado posturas e decisões. É aquele momento que a gente sente que tudo tinha que dar certo na vida de Jacó. Deus já tinha até mudado o nome dele nessa altura da história. Ele agora era conhecido pelo próprio Deus. Deus assim agora o apresentava, o nome dele foi mudado para Israel. Deixou de ser Jacó, aquele que pega pelo calcanhar, aquele que engana, para ser Israel, aquele que foi tocado por Deus, ou aquele que lutou com Deus. E a gente acha que tudo tinha que dar certo. E muitas vezes é assim também na nossa vida. A gente largou o pecado, a gente pediu perdão a Deus pelos nossos pecados, e a gente acha que nós somos merecedores agora da bênção do Senhor. Porque afinal de contas eu estou pagando um preço. Eu tenho lutado contra o pecado, eu não tenho feito as coisas mais do jeito que eu fazia, e a gente tem esse sentimento de meritocracia, a gente começa a achar que a gente é merecedor, nós começamos a sentir que eu mereço passar no vestibular porque eu fui fiel ao Senhor, eu mereço ficar livre dessa enfermidade porque eu tenho sido fiel como Jó no meio dela, eu tenho sido uma pessoa que tem agradado a Deus, eu mereço, eu quero, eu não aceito esse problema. Só que muitas vezes a lógica da vida não é lógica simples. Nem sempre 2 mais 2 é 4. Nem sempre você ser fiel ao Senhor vai resultar em uma vida de plenitude, de sucesso, de alegria e felicidade na terra. No céu, sim. No céu a conta fecha. Mas nem sempre vai ser assim na terra. Então a gente pega um Jacó, e a gente vai olhar a história dele agora em Gênesis 34, que agora é um homem de Deus. E o final da sua história está chegando. Temos algumas semanas só e começaremos a trabalhar sobre a história do seu filho José. E parece que agora ele só vai colher bênçãos, porque agora ele está no centro da vontade de Deus. E olha o que acontece com Jacó. Nós vamos começar com Gênesis capítulo 33, por favor, verso 18. Só para que a gente possa ter um contexto. Jacó volta de Padã Arã, chega são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo, onde tinha armado a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar, e lhe deu o nome de Deus, o Deus de Israel. Ele volta lá da Mesopotâmia,
Ele agora está na terra prometida, terra chamada Terra de Canaã até então, e ele está agora perto da cidade de Siquém. A cidade de Siquém fica bem no centro da terra prometida. Hoje é a cidade de Nablus, na Cisjordânia, é bem no centro da terra prometida. Naquela época era uma cidade em ascensão, não era tão grande, mas estava ganhando importância, depois se tornou uma grande cidade da região. Inclusive, já naquela época, não era um pequeno vilarejo, era uma cidade murada, com muros de 2,5 metros de fora a fora, uma cidade fortificada. E ele então chega naquela cidade, arma ali a sua tenda, e agora um homem enriquecido, porque assim o texto relata, ele volta da Mesopotâmia com muitas posses, ele compra terras na zona rural de Siquém, para que possa dar continuidade às suas atividades pecuaristas, para que possa ali viver com a sua família, com o seu clã, com os homens guerreiros que estão ali no seu clã. Não é ele com 2 mulheres e 11 filhos, é ele com homens armados, servos e servas. É um homem enriquecido que está ali e ele compra a terra. E é uma coisa muito importante aqui. Parece simples, como você mudar de Juiz de Fora e ir para um lugar e comprar uma casa, comprar um terreno, comprar uma fazendinha. Não é assim. Naquele tempo eles achavam que o dono de cada território da Palestina pertencia a uma divindade. E eles não davam terra para quem não era da família deles. Então o fato de Jacó ter conseguido comprar uma terra entre os heveus, naquela região, dentro daquele povo, mostra que aquele povo era um povo aberto para miscigenação, aberto para se conectar com outros povos, o que não era muito comum naquele tempo. Esse é o pano de fundo da história, e aqui parece que depois do verso 20 ele ter levantado um altar ao Deus de Israel, quer dizer, o meu Deus, Jacó está dizendo, porque eu sou Israel, esse é o novo nome dele. Parece que agora a história vai ser de bênção, prosperidade e vitória. E aí o verso 1 e 2 diz que Diná, a filha que Lia teve com Jacó, verso 1 do capítulo 34, saiu para ver as filhas da terra. Quem a viu foi Siquém, filho do heveu Amor, que era príncipe daquela terra. Tomando-a, ele teve relações com ela e assim a humilhou. Jacó teve 12 filhos homens e uma filha mulher. O nome dessa jovem era Diná. Fazendo as contas, eu não vou mostrar todos os versículos porque poderia ser cansativo, mas fazendo contas, olhando o período histórico, olhando as transições e os períodos, aproximadamente, Jacó, aqui, quando volta, os seus filhos já estão saindo da adolescência e entrando na juventude para os padrões atuais. Então, Diná é uma jovem de 15, 16 anos no máximo. Os filhos, que eram mais velhos que ela, estão na casa de 21, 22 anos. Para nós, crianças, quanto mais vou me afastando da adolescência, vou percebendo o quanto a adolescência está mais próximo da infância do que da maturidade adulta, ainda que enquanto adolescente a gente não acredite nisso. Mas naquele período não era assim. Naquele período uma jovem de 15 anos já era uma jovem madura, uma mulher pronta para casar. E um homem de 22 anos era um guerreiro, era um trabalhador, homem completo e maduro. De toda forma, essa jovem de 16 anos, ainda que pronta dentro daquela cultura para um casamento, não estava pronta para essa tragédia. O texto bíblico diz que ela sai para ver as filhas da terra, porque ela está morando na zona rural da cidade, e ela vai até a cidade para ter contato, relacionamento com outras jovens da cidade. Essa é a ideia. E quando ela chega lá, o texto bíblico diz que quem a viu, portanto, no entanto, o contrário acontece. Ela vai para conhecer amigas, fazer amizades, conhecer a cidade, e de repente quem a viu foi um príncipe da terra, e esse homem a força, a humilha. O final do verso 2 mostra essa progressão da maldade e do drama. Tomou, teve relações e, portanto, a humilhou. Não foi consensual, ela não estava feliz, ela não tinha feito nada para merecer isso. Uma tragédia na vida daquela jovem. No verso 3 e o verso 4 mostra
que apesar daquele príncipe, agindo como um príncipe poderoso da terra, tomando uma mulher que tinha uma beleza diferente, por ser de uma etnia diferente, ele agora, de forma surpreendente, ele a quer para si. E apesar daquele ato de violência, parece que ele está carnalmente apaixonado. Verso 3 diz que Siquém se apegou a Diná, filha de Jacó, amou a jovem e lhe falou ao coração. E aqui ele não deixou de ser um abusador para um homem do bem. A ideia é que, apesar de ter cometido a atrocidade da violência, ele está amando, apaixonado, no sentido carnal, e ele fala ao coração não como um santo, mas como um perverso que quer manipular e quer manter a jovem com ele. Então Siquém disse ao seu pai, Amor, consiga-me esta jovem para que seja minha esposa. Então ele chega no pai, conta o que aconteceu e fala, eu me apeguei a essa jovem, eu quero ter ela como minha esposa. Então a gente tem um homem que comete uma violação, um ato trágico em qualquer cultura, em qualquer contexto, em qualquer momento, só que agora ele está apaixonado pela jovem. Então ele vai ao seu pai, porque naquela cultura os jovens não podiam determinar com quem eles casariam. Isso era decidido entre famílias, como ainda hoje é em várias culturas do planeta, e os pais é que definem sobre essas questões. E, sobretudo, porque ele tinha feito o que fez, ele precisaria da intervenção do seu pai, e ele mesmo, sendo um príncipe, certamente o seu pai era da realeza, tinha poder e influência na cidade, e sendo Jacó alguém que comprou terras naquela cidade, ele então teria poder e influência para chegar ao pai de Diná e, apesar da imoralidade cometida, poderia conseguir que Jacó permitisse o casamento. E aí do verso 5 a 12, agora nós vamos ler alguns versículos a mais, a gente vai mostrar toda essa tratativa de Siquém e do seu pai numa negociação para que o casamento pudesse acontecer. Verso 5, quando Jacó ficou sabendo que Diná, sua filha, havia sido desonrada por Siquém, os seus filhos estavam no campo com o gado, por isso calou-se e esperou até que eles voltassem. Então Amor, o pai de Siquém, saiu para falar com Jacó. Quando os filhos de Jacó vieram do campo e ouviram o que havia acontecido, indignaram-se e ficaram muito irados, pois Siquém havia praticado uma afronta em Israel, violentando a filha de Jacó, que era algo que não se devia fazer. Mas Amor falou com eles, dizendo, meu filho, Siquém está profundamente apaixonado pela filha de vocês. Peço que ela lhe seja dada por esposa. Tornem-se nossos parentes, deem as filhas de vocês para nós e vocês tomem as nossas filhas. Vocês habitarão em nosso meio, a terra estará ao seu dispor. Morem nela, negociem e adquiram propriedades. E o próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná, que eu obtenha esse favor diante de vocês e lhes darei o que me pedirem. Aumentem em muito o dote de casamento e as dádivas, e darei o que me pedirem. Deem-me, porém, a moça por esposa. Dois homens importantes, duas autoridades da aristocracia da cidade, chegam à zona rural para conversar com Jacó. Quando eles ali chegam, certamente não chegam sozinhos, certamente acompanhados de outros homens, e então Jacó fica sabendo da tragédia que tinha acontecido. Jacó sabia que sozinho e sem a presença dos seus filhos, ele tinha que se conter. Ele fica contido, manda chamar os filhos que estão trabalhando no campo. Quando chegam aqueles 11 homens, ele então começa uma tratativa. O pai do violador toma a palavra e tenta propor um pacto, tenta propor um casamento, e diz, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o casamento desses filhos, e através desses filhos vamos fazer uma aliança entre os povos. E a partir disso, nós vamos nos casar com as filhas de vocês, e os seus homens casem-se com as nossas filhas. Vamos nos misturar, vamos nos miscigenar, e vamos criar um povo mais forte. Usem a terra e fiquem à vontade. Parece que os irmãos não estavam ali convencidos, então o próprio abusador toma coragem no meio daquela
reunião de homens, certamente ali armados. Ele então toma coragem e diz: e digo mais, podem colocar o preço do dote que vocês quiserem. É algo muito comum na época, muito comum hoje, em muitos lugares do mundo, não comum no Ocidente. Então não se escandalize, isso era uma prática da época, pagar o dote que geralmente era entregue à esposa. E eles dizem, sabendo ele que tinha feito algo errado, imoral, inclusive naquela cultura, ele diz: coloquem o preço que vocês quiserem para o dote. Aí, o que ele está dizendo é: eu estou disposto a pagar muito, porque eu sei que eu fiz algo que não deveria ter sido feito. E eu realmente estou apaixonado, estou disposto a estar com ela, falem o quanto vocês querem de dote que eu pago. Mas, por favor, eu quero casar com essa jovem. E aí, a partir do verso 13, a história começa a ficar pior do que poderia estar. Porque no verso 13, os filhos de Jacó, por haver Siquém desonrado a Diná, a irmã deles, responderam com astúcia a Siquém e a seu pai Amor, e lhes disseram: não podemos fazer isso, dar a nossa irmã a um homem que ainda não foi circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Sob uma única condição permitiremos que vocês se tornem como nós, circuncidando todos do sexo masculino. Então lhes daremos as nossas filhas, tomaremos para nós as filhas de vocês, habitaremos no meio de vocês e seremos um só povo. Se, porém, não ouvirem e não quiserem ser circuncidados, tomaremos a nossa filha e iremos embora. A prática da circuncisão foi instituída pelo próprio Deus, numa revelação direta a Abraão, o avô de Jacó. Deus disse para Abraão: todo filho do sexo masculino, não só entre os homens, mas entre os animais, deve ser circuncidado, que é uma cirurgia de fimose daquele tempo. Isso era feito com a criança ainda pequena, com muitas vezes recém-nascido, com dias de vida. E isso era uma aliança no corpo desses homens, de que eles tinham uma aliança com Deus, ou melhor, que Deus tinha uma aliança com eles. Assim como o arco do arco-íris, a ideia da circuncisão mostrava essa aliança de Deus, não agora com a humanidade, mas com o povo de Abraão. Todos do sexo masculino eram circuncidados. Algumas culturas do mundo, de uma forma dramática e trágica, fazem também a circuncisão feminina. Isso nunca foi real na história de Israel. E essa era uma prática que Jacó tinha, e os seus filhos tinham sido circuncidados. Isso mostrava que eles tinham uma aliança com o Deus verdadeiro, com o Deus de Israel. Então eles diziam: olha, se vocês querem miscigenação, que seja nos nossos termos, que vocês se tornem como nós, porque nós não vamos nos tornar como vocês, que vocês circundem os seus homens, que eles passem pela cirurgia de circuncisão, e assim então nós poderemos efetivar o casamento. É a única condição que a gente quer. Só que eles tinham um plano com isso, e a gente vai ver qual é esse plano a seguir. A partir do verso 18, a gente percebe que Siquém, ele não vê dificuldades com isso, ele está cego pela paixão. A paixão cega, a paixão é uma doença. E cego de paixão, ele usa até de perspectivas maléficas para tratar do assunto. Então veja o verso 18. Tais palavras agradaram Amor e Siquém, seu filho. O jovem não tardou em fazer o que foi solicitado, porque amava a filha de Jacó e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Assim, Amor e Siquém, seu filho, vieram ao portão da sua cidade e falaram aos homens da cidade. Uma coisa importante aqui: naquele tempo, as decisões de uma cidade-estado, como a cidade de Siquém, eram tomadas geralmente no final da tarde, na porta da cidade. Sempre os homens saíam e iam tomar ali um cafezinho, e ali tomavam todas as decisões da cidade. Então, essa ideia de que ele foi para a porta da cidade não é algo aleatório, é porque ali que os homens que tomam as decisões se assentavam diariamente. Então ele vai, e a partir do verso 21, eles começam a argumentar com os líderes da cidade de Siquém. Esses homens de Jacó são pacíficos em relação a nós. Portanto, deixem que morem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los. Veja bem, como eu disse, não é comum você fazer miscigenação de povos naquela época, não é comum você permitir que homens comecem a produzir na terra de vocês. Canaã está dividida entre vários povos, clãs e tribos, e eles permitiram que Jacó pagasse uma grande quantidade monetária para que eles pudessem, então,
ficar em um espaço restrito e trabalhar numa zona rural, mas agora Siquém e o pai querem conduzir os homens para resolverem problema pessoal e cumprir as paixonites do jovem louco, para que agora não só tivessem acesso a uma terra comprada, mas que pudessem tranquilamente viver entre eles, fazer um pacto entre os povos, um pacto entre essas duas nações emergentes. Essa é a ideia, e eles vão persuadindo aqueles homens e dizem: olha, a terra é muito grande, dá para os dois povos, deixem eles morarem aqui, negociarem até aqui, nós vamos tomar as filhas deles por esposas, dá aqui um motivo sensual, e também vamos dar as nossas filhas a eles, mas eles só concordarão em morar conosco, tornando-nos um só povo, se todos os homens em nosso meio se deixarem circuncidar, como eles são circuncidados. Não é verdade, olha como ele é maquiavélico, que o gado, os bens e todos os animais deles serão nossos. Parece que apesar de serem uma cidade-estado, a riqueza e a prosperidade de Jacó trouxe impacto. Jacó chega enriquecido. É como aquela cidadezinha pequena do interior de Minas Gerais, e de repente um milionário chega na cidade para abrir um negócio que vai mudar a vida de todo mundo, e todo mundo vai passar a trabalhar naquela empresa. É mais ou menos essa a ideia. Então eles usam desse subterfúgio para tentar convencer aqueles homens. Portanto, ele conclui na sua argumentação: vamos concordar e eles ficarão morando entre nós. Verso 24 diz que todos os que saíram do portão da cidade, ou seja, todos os homens que eles reuniram para essa grande decisão, deram ouvidos a Hamor e a Siquém, seu filho. E todos os do sexo masculino foram circuncidados, todos os que saíam pelo portão da cidade. Então, não só Siquém, seu pai, todos os homens da cidade foram circuncidados. Eles estão desejosos de fazer uma aliança com aquele povo, não sendo uma aliança comum, distante, mas que eles se tornem um só povo, que eles agora se casem entre si. Eles têm a ideia que vão prosperar através da prosperidade de Jacó. Enfim, Siquém, além de ser um homem violento, que violentou aquela jovem, é um homem honrado, e quando a Bíblia diz aqui que ele é honrado, a ideia de ele ser importante, e isso fica evidente porque ele consegue convencer toda uma cidade para satisfazer uma loucura, uma paixão do seu coração, um perverso. E a partir do verso 25, o que estava ruim chega ao ápice da tragédia. Última parte que leremos, verso 25. No terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens. Passaram também ao fio da espada Hamor e seu filho Siquém. Tiraram Diná da casa de Siquém e saíram. Os filhos de Jacó vieram, passaram por cima dos cadáveres e saquearam a cidade, porque a irmã deles havia sido desonrada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade e no campo. Pegaram todos os bens, levaram cativas as mulheres e todas as crianças e saquearam tudo que havia nas casas. Então Jacó disse a Simeão e Levi: vocês me criaram um problema e me fizeram odioso entre todos os moradores dessa terra, entre os cananeus e os ferezeus. Como somos pouca gente, eles se reunirão contra mim e serei destruído, eu e a minha casa. E eles responderam: e que direito ele tinha de tratar a nossa irmã como se fosse prostituta? De uma forma maléfica, quando os filhos de Jacó propuseram a circuncisão, eles não estavam estendendo a mão de quem tinha perdoado a ofensa, mas eles usam de um símbolo sagrado para eles, que era a circuncisão. Isso é tenebroso, para manipular aqueles homens e deixá-los numa condição desfavorável. Certamente, meus irmãos, nas condições de asepsia e sanitárias da época, depois de fazer uma cirurgia como essa, geralmente com faca de pedra, uma faca ritualística, esses homens tinham ali uma leve infecção, febre, e por isso a espera do terceiro dia, para que todos tivessem sido circuncidados e para que todos já estivessem nessa condição no pico da inflamação, no pico da infecção, com febre, cansados, sentindo dores há alguns dias, e certamente os homens estavam ali em convalescência.
Tudo isso foi pensado de uma forma terrível. Eles usam um símbolo sagrado, não para oferecer perdão, mas para oferecer e trazer vingança. E quando aqueles homens estão ali, certamente eles entraram à noite, armados, casa após casa, porque agora já tinham sido recebidos como homens que iriam ser parte daquele povo, então eles têm livre acesso à cidade, não são mais vistos como estrangeiros, mas como homens próximos. Eles então usam desse livre acesso e certamente vão de casa em casa, matam todos os homens em idade de guerra, deixam só mulheres e crianças. Depois chamam seus outros irmãos e eles entram e roubam tudo, saqueiam tudo, levam mulheres e crianças como escravos. Aqui é importante ser dito, não é para ser escravos como o regime escravocrata do período colonial das grandes navegações. O período de escravo aqui é que essas mulheres e crianças estariam agora servindo nas questões familiares dos israelitas, mas não sendo espancados, chicoteados, sofrendo abuso sexual de maneira nenhuma, não é essa a ideia. A ideia era que agora, como eles não têm mais homens, não tem mais um povo, porque nós matamos todos, essa é a ideia dos israelitas, eles vão estar conosco e naturalmente irão estar em serviço, mas não em uma tragédia total e plena, como a gente pode imaginar, como se os israelitas fossem os escravocratas aqui da Idade Moderna, que é bem diferente, essa vírgula precisa ser dita, não para defendê-los, mas por uma questão de veracidade histórica. Então, depois dessa tragédia que aconteceu, e é muito interessante percebermos que quem fez o que fez foi Simeão e Levi, o segundo e o terceiro filho de Jacó, que eram irmãos de pai e de mãe de Diná, porque Jacó teve duas esposas, Simeão e Levi eram filhos de Lia, assim como Diná era filha de Lia. Então não são seus meios irmãos que tomam o partido, nem são os filhos das escravas que tomam partido, mas os dois irmãos de pai e de mãe, que ficam tomados de raiva, arquitetam tudo isso, executam o plano e depois convocam seus irmãos para dar fim a todo aquele projeto de vingança. E no verso 26, eu lendo para preparar esse sermão, quando eu cheguei no verso 26, eu fiquei em choque, porque eu percebi algo dramático aqui, porque o verso 26 diz que passaram também ao fio da espada Amor e seu filho Siquém, tiraram de nada a casa de Siquém e saíram. Essa jovem não foi abusada no campo e voltou chorando para casa. Quem deu a notícia do acontecido foi os próprios homens que fizeram. A menina estava refém, em cárcere privado, no palácio de Siquém, dentro da cidade. Essa menina está passando algo dramático, é uma tragédia. E no verso 31, depois de Jacó demonstrar preocupação, e agora? Agora esses povos todos vão se unir contra nós, nós seremos destruídos. O verso 31 mostra os filhos de Jacó revoltados com Jacó, porque eles dizem: você está preocupado porque eles vão destruir você e a sua casa? Olha como Jacó diz no verso 30, no final: como somos pouca gente, eles se reunirão contra mim. Jacó está preocupado com ele, e serei destruído, eu e a minha casa. Parece que Jacó está muito preocupado com o que pode acontecer com ele. E aí os irmãos revoltados com isso respondem: e que direito ele tinha de tratar a nossa irmã? Já que você não está preocupado com a sua filha, é isso que eles estão falando. Já que você não se importa com o que aconteceu, nós nos preocupamos com a nossa irmã. Eles não podiam ter tratado ela dessa forma. E a história termina de forma trágica. Meus irmãos, esse texto relata uma tragédia múltipla. A gente vai ver os níveis dessa tragédia. Mas o que eu quero destacar aqui primeiramente é isso. Isso aqui não aconteceu na vida de Jacó quando ele era o enganador. Isso aqui não aconteceu quando ele era aquele homem corrupto. Isso aqui aconteceu no melhor momento espiritual da vida dele. E muitas vezes é assim. A gente vem a Cristo, a gente está servindo ao Senhor, e às vezes a tragédia não só bate na porta, ela arromba a porta. E muitas vezes a gente fica triste, desesperado, em crise, porque, poxa, Senhor, agora que eu estou te servindo, por que o Senhor está permitindo isso?
a gente fica desesperado porque muitas vezes não faz sentido, muitas vezes é dramático, é tragédia. Imagina o peso disso para essa menina, imagina o peso disso para um pai, imagina o peso disso para aqueles jovens, para aquela família. É uma tragédia, falta palavras para expressar o que eles poderiam ter sentido. A filha foi feita refém de um poderoso de outro povo. E diferentemente das matriarcas Sara e Rebeca, que por um momento pequeno ficaram reféns, mas não foram violadas, essa jovem de 16 anos tem a sua vida maculada. E naquela cultura, meus irmãos, uma mulher que passasse por isso, ela nunca mais iria se casar. E naquela cultura, o ápice, a glória da feminilidade era o casamento. E naquela cultura, ser mãe era a coisa mais importante de todas. A vida dela acabou. Não só o passado seria trágico, as lembranças seriam terríveis, mas o futuro não existiria. É diferente de hoje, onde a questão da virgindade não é valorizada. Aquilo era sagrado e foi tirado dela. É uma tragédia familiar. E isso acontece nos nossos dias. Enquanto russos e ucranianos cristãos, pastores, estão aliançados, orando para o alcance das duas nações para Cristo, de repente membros da igreja foram mortos, pastores foram mortos, porque bombas caíram na sua casa. Imagina o impacto disso para aquela igreja. Nós estávamos aqui fazendo missões, nós estávamos aqui orando para a salvação das duas nações. Onde está o Senhor? É muito interessante, porque a história vai acontecendo de tal maneira, e a gente não vê aqui Deus se manifestando. Isso é uma metalinguagem do texto, para mostrar esse sentimento deles, que está aqui. Cadê Deus? Onde está Deus? E é assim muitas vezes que a gente se sente, e é assim que muitas vezes acontece na nossa vida. Esse texto, irmãos, nos ensina que o povo de Deus não está imune a tragédias, e mesmo entre o povo de Deus, tragédias podem acontecer. Isso é um ponto final em qualquer perspectiva triunfalista, que diz que você vem a Jesus e tudo vai dar certo na sua vida. Olha o Jacó que veio a Jesus, é espiritual. Eu não estou dizendo que necessariamente você vindo a Cristo fazendo de forma certa, tudo vai dar errado. Eu só quero dizer o que o sábio disse em Eclesiastes: o sol nasceu para todo mundo nessa manhã. Assim como a tempestade cai no campo do justo e no campo do ímpio, e essa tempestade rega para a prosperidade e destrói para a destruição. E é assim na nossa vida também. Não creiam nessas mentiras de que se você for fiel a Deus, tudo vai dar certo. Porque isso vai gerar decepção, dor, crise, e depois a sua espiritualidade vai ficar destruída. Não porque Deus mentiu para você, mas porque homens mentirosos prometeram coisas que não eram verdade. Triunfalismo, confissão positiva, essa ideia de que tendo fé eu determino e acontece do jeito que eu quiser, isso não é verdade. As coisas não são assim, a realidade é muito mais complexa do que a gente gostaria que fosse. E nós não temos resposta para tudo. Por que isso aqui aconteceu? Por que isso aconteceu na sua vida? Irmão Santos é um dos homens mais piedosos que meus olhos viram. Ele tem um testemunho que nos deixa sentado por horas ouvindo. Um homem que lutou em guerras, serviu ao Senhor, experimentou milagres. Na nossa ótica, era merecedor de subir aos céus como Elias numa carruagem de fogo, escoltado por anjos. Mas no final da vida enfrenta a morte, enfrenta os seus agentes, as enfermidades severas no seu corpo. Tragédias acontecem entre o povo de Deus. Agora, é importante nós entendermos que essa tragédia aqui, ela tem alguns níveis. Primeiro é no nível do abuso que aconteceu. Aquela jovem não tinha dado motivo, ela não era merecedora. Ninguém merece uma tragédia dessa. Aconteceu essa primeira tragédia do texto, que é a tragédia que aconteceu com aquela jovem. Nenhuma pessoa, homem, mulher, criança, adulto, que passa por tipo de violação desse, pode ser acusado de ter dado ideia, ter dado condição, não ter se vestido. Alguns intérpretes olham para esse texto e dizem: olha, mas ela saiu para conhecer as filhas da terra. Não, irmãos, tem coisas que a gente não tem que pôr vírgula.
Ah, mas aconteceu por quê? Ah, porque a sociedade é mimimi. Não tem vírgula. Tem coisas que a gente não coloca vírgula. A gente chora com quem chora, a gente condena o que é errado. Essa jovem foi violada. É uma tragédia. A segunda tragédia é o que os filhos de Jacó fizeram. Primeiro, percebam, a situação está sendo contada, Jacó ainda está em silêncio, os filhos já tramaram tudo e tomam a frente. Vocês perceberam que Jacó não negocia nada aqui? Perceberam que Jacó está calado, porque os filhos estão tomando a frente, e eles estão passando por cima do seu pai, desonrando seu pai, usando um símbolo sagrado que é a circuncisão, para exercer não justiça. Não houve justiça aqui, houve vingança desproporcional. Eles mataram todos os homens, por causa da irmã deles que foi violada, centenas de mulheres ficaram viúvas e crianças ficaram órfãos. Não há justiça aqui. Quando você lê um texto desse e fala, eles mereceram, isso só reflete seu coração tenebroso, tal qual como o deles. Isso aqui é dramático, e a tragédia é pior. Esse é o segundo nível da tragédia aqui. O que os israelitas fizeram é abominável. E quer saber o que aconteceu por causa disso aqui? Por causa disso aqui, Levi e Simeão não receberam direito a ter terra na terra prometida. Simeão vivia entre a tribo de Judá, e os levitas não teriam terra. Se não é um descendente dele, anos depois, a ter um ato de tal, e aí Deus promoveu os levitas e transformou eles numa tribo sacerdotal. E eles meio que saíram por cima, por causa de um outro descendente, lá na frente a história vai chegar lá. Mas é importante mostrar isso, Deus não ficou feliz com isso. Eles não tiveram direito à terra. Não tiveram, e Jacó vai deixar isso naquele momento final, que ele vai deixar o testamento, lá no final da vida dele, a gente vai ver, Jacó deixa um testamento, ele profetiza, é um testamento espiritual, profético, ele deixa isso claro lá, que eles não teriam direito à terra. A gente chega lá e a gente relembra esse dia. Esse é o segundo nível dessa tragédia. E o terceiro nível dessa tragédia é ética, porque, meus irmãos, aqui está todo mundo errado, não tem nada certo nessa história. Eu vou resumir para você algumas questões, poderia dizer outras. Primeiro, a perversidade de Siquém. Esse jovem é tenebroso, talvez se fosse nos dias de hoje seria classificado como psicopata. Ele pega uma jovem, abusa, leva para a casa dele, faz de cárcere privado, tem a coragem de chegar para o pai e pedir em casamento. Isso é um diabo, isso é um demônio. Pode rir para não chorar, isso não existe, isso é um psicopata. Isso é loucura, isso é loucura. Depois, a gente percebe o pai dele aprovando. Isso é desesperador. Ele conta para o papai, e o papai vai patrocinar a desgraça. Ele vai lá persuadir os israelitas para conceder a tragédia. Se esse homem fosse um homem racional, ele teria impedido, ele teria feito justiça, até para tentar livrar o filho da morte. Ele temeria pela morte. Não, ele vai lá, ele concorda com o filho, é outro homem terrível. Filho mau que controla até o pai. Tem isso aí nos dias de hoje também. Aos montes. E dentro da igreja. Que Deus tenha misericórdia de nós. Filho não pode desonrar pai nem controlar a casa. Filho não pode ser ídolo na casa. A gente continua olhando para a história e a gente vê a passividade de Jacó. É interessante, o texto faz uma contração. Jacó ouve a notícia e ele se cala. Os irmãos têm uma reação emocional. Por quê? Porque, caramba, fizeram com a nossa irmã. Parece que... O que Jacó tem no coração? O texto levanta uma suspeita para nós. Jacó está sendo muito sábio ou Jacó está sendo omisso? E não está se importando de fato com a sua filha? Parece que ele está sendo omisso. Parece que ele só calcula em termos humanos. E lá na hora da negociação, quando os homens chegam para tentar casar com ela, o que ele faz? Caladinho. Você vê Jacó falar alguma coisa? Você vê um homem de Deus aqui usar de sabedoria divina? A gente vê um homem calado. E na sua passividade, os seus filhos terríveis crescem. E o pecado de Jacó de ser omisso lá atrás aparece de novo aqui. Os filhos tomam conta. Agora não são mais as mulheres que mandam nele, é os filhos que mandam nele. E fazem uma tragédia. E aí, depois de tudo acontecido, gente, é incrível. Jacó poderia ter tido várias reações. Trágico o que vocês fizeram, meus filhos, mas mereceram. Aquele vagabundo que fez com a minha filha, tá bom.
Deus é mais. Uma perspectiva errada, teologicamente, mas seria uma resposta mais aceitável. Eles poderiam ter, meus filhos, como que vocês não exerceram justiça, mas foram vingativos? Não é assim que o Senhor nos ensina. Ele poderia ter tido várias reações. A reação dele é: agora o povo vai reunir e vai me matar. Autocentrado. Ele não está preocupado com os filhos, ele não está nem aí para a filha dele. Essa é a sensação que a gente tem. A gente vê a passividade do homem. A motivação maquiavélica dos homens. Vamos aceitar isso aí, porque esse Jacó é muito rico, e a gente vai ficar com a riqueza deles. Aí a gente olha a vingança planejada dos irmãos. É um negócio terrível. Isso aqui é filme de terror, censura 18 anos. Quase que eu mandei uma mensagem hoje para os irmãos: não trazer as crianças no culto. Isso aqui é tragédia, gente. Isso aqui é tragédia. Olha só, os príncipes de Israel, os herdeiros da fé, os que Deus vai dar a terra prometida. Olha a iniquidade desses 11 meninos. A tragédia é na vida da moça, a tragédia é a reação dos filhos, e a tragédia é uma tragédia ética. Está tudo errado. Está tudo errado. E nas tragédias da vida, meus irmãos, muitas vezes é como aconteceu na vida de Diná. Ela não tinha culpa. Muitos irmãos aqui estão sofrendo, vocês não têm culpa. Vocês não têm culpa. Muitas vezes acontecem coisas nas nossas vidas que nós somos reféns. Aconteceu. E resta as lágrimas, resta clamar ao Senhor. O que você fez para merecer nada? E não tem coisa mais terrível do que isso, do que quando a gente começa, por causa do pecado em nós, começar a procurar a razão disso, e a gente começa a se sentir culpado. E o pior é quando as pessoas começam a querer trazer culpa para a gente, e o pior é quando na igreja, uma pregação corrompida, um aconselhamento errado, começa a querer trazer culpa onde não tem culpa. Muitas vezes as tragédias são assim, a gente não tem culpa. É o que aconteceu com aquela jovem. Agora, muitas tragédias acontecem na nossa vida devido ao conflito de culturas. Presta atenção nisso. Por que aconteceu aquela tragédia? Porque havia cultura do povo de Siquém, que era qual? Qual era a cultura do pessoal de Canaã? Exemplo deles, o máximo deles, Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra é a expressão máxima da cultura cananita. Quem vem acompanhando o estudo sabe. Sodoma e Gomorra era uma cultura de promiscuidade sexual, de abuso, de violência, de depravação completa nessa área, algo que o mundo talvez não está caminhando para ver de novo, se já não está vendo. Perverso, terrível, era a cidade de Sodoma e Gomorra, que era uma cidade cananita, que reflete a cultura do pessoal de Siquém. A cultura do povo de Deus era outra. A cultura do povo de Deus era o quê? Casamento. Sexualidade como realização máxima, prazer e intimidade entre um homem e uma mulher. Cultura de santidade. Cultura de honra. Cultura de verdade e de respeito. Choque cultural. E é o que nós experimentamos. Os homens perversos não respeitaram a cultura dos israelitas, assim como nós muitas vezes sofremos tragédias na vida, porque homens e mulheres más, não respeitam a nossa cultura. Quantas vezes lá no nosso local de trabalho a gente sofre, quantas vezes na vida a gente sofreu por causa de cultura pecaminosa. Isso é expresso quando você é roubado, assaltado, quando alguém faz uma violência contra você porque não teme ao Senhor, porque tem uma cultura perversa de pecado. Mas acontece quando eles te enganam, quando eles mentem, quando fazem bullying com você na escola. Isso é o quê? Você, infelizmente, meus irmãos, nós estamos inseridos, nós somos parte do reino de Deus. Nós somos filhos de Deus, nós somos embaixadores de Deus, só que Deus nos colocou como luz, não para santos, mas no meio do império das trevas. Há algo glorioso acontecendo. Você é um representante do reino de Deus, colocado estrategicamente por Deus no local que você está, para você mostrar para os súditos do império das trevas o caminho de graça e amor com Jesus. Só que tem um preço. O preço de Jesus foi para salvar a todos nós e a eles, os que crerem. Mas há um preço que nós pagamos também, porque viver no meio do império das trevas nos coloca no caminho de tragédias. Diná foi vítima desse choque cultural, e muitas vezes isso vai acontecer com a gente.
Muitas vezes não tem culpa de nada. E muitas vezes é esse choque de cultura. E as pessoas não concordam, porque lá no seu trabalho você não mente, porque você é justo, porque você não participa da rachadinha, e a rachadinha que é uma metáfora, qualquer tipo de pecado que ocorre ali. E aí, o que é natural? Que eles te excluam, que os meninos que vivem de forma santa sejam chamados e envergonhados de homossexuais. Isso é incrível, porque se a gente falar qualquer coisa como cristão, a gente é punido. Mas eles usam muito isso para denotar, para trazer vergonha e desonra aos jovens santos do Senhor, que não vivem de uma forma promíscua como eles. E está tudo bem. É a tragédia do choque cultural. Nós vivemos a cultura do reino de Deus na terra, só que a terra vive debaixo do império das trevas. E algumas tragédias ocorrem porque nós não tomamos as melhores decisões, mas agimos por impulso e na carnalidade. O que os israelitas fizeram, irmãos, foi muito pior do que o que Siquém fez. Não para Diná, mas em termos de moralidade e ética. Não houve justiça, houve vingança desproporcional. Tem um comentarista que diz, inclusive, que, de uma perspectiva moral, assim como Siquém violentou Diná, os irmãos de Diná violentaram a cidade. Não necessariamente da mesma maneira, mas no sentido de que o que ocorreu foi dramático. Um homicídio em massa, um extermínio. Aquele povo acabou, irmãos, porque não havia mais homens para procriar, para dar sequência àquele povo acabou. Eles exterminaram um povo. Não porque era a vontade da justiça de Deus, mas por pura vingança. E é até difícil para nós, porque como a gente é pecador como eles, se a gente tomar as dores de Diná, a gente até acha que está certo. E aí o drama, porque esse é o problema. Qual foi a grande tragédia aqui? Esses dois homens não tiveram mais herança na terra prometida, Levi e Simeão, e toda a dinastia deles sofreram com isso. As duas tribos que saíram desses homens sofreram disso. Eles não tiveram herança na terra prometida, quando a terra prometida passou a ser toda de Jacó, por causa do pecado do pai. Às vezes, a gente quer resolver algumas coisas, algumas tragédias acontecem, e aí no lugar de resolver a tragédia, a gente cria outra maior. A gente tem até que, às vezes, segurar a boca. Cadê o pastor Sérgio? Cadê o pastor Sérgio? Pastor Sérgio, estou lembrando daquela visita que a gente fez, pastor. A gente assiste algumas coisas que é a história se repetindo. A pessoa passa por um ato de injustiça, por uma tragédia. No lugar de buscar o Senhor e esperar, ter paciência como Jó, a pessoa vai lá e faz algo pior. E acha que está certo. Só que as consequências vêm. E às vezes a gente vai sofrer algumas tragédias por isso, porque no lugar de resolver as coisas da maneira correta, a gente quer fazer da maneira equivocada. Concluindo, o povo de Deus vai enfrentar tragédias na sua trajetória. Não vamos ficar reféns desse otimismo e esse triunfalismo barato, porque isso aí não salva ninguém, só faz você sofrer mais. Era otimista ao cubo, morre amargurado. Acha que tudo vai dar certo, acha que você vai ficar milionário. Nem todo mundo vai ficar. Por outro lado, algumas tragédias na vida, elas podem ser evitadas se nós agirmos da forma correta. Minimamente, o que era correto na história. Os israelitas, diante de tudo que aconteceu, seria até legal no sentido jurídico, se eles exigissem a morte, fossem atrás desses homens e exigissem a morte deles. Isso era até previsto, de certa forma, em algum código do passado. Tudo isso seria possível, dentro daquele contexto cultural. Agora, o que eles fazem aqui que é equivocado é a vingança, é permitir esse casamento em algum sentido. O que era esperado é que, primeiramente, não está em pauta nós darmos a nossa filha, que é serva do Senhor, em casamento a vocês que são parte de um povo ímpio. Minimamente, esse era um princípio santo,
um princípio que está implícito desde o momento que Deus chama Abraão, desde o momento que Isaac falou para Jacó: não vai fazer igual seu irmão Esaú, casar com mulheres dessa terra, vai lá no meio dos meus parentes para você casar, assim como Abraão fez com Isaac. Minimamente, o que é esperado? Quem está acompanhando a história e está entendendo a história lá desde o início, você vê a história, o que você espera? Não, ela não pode casar com vocês. Não pode ter mistura. Não pode ter mistura entre o povo de Deus e quem adora ídolos. Não. E aí, a partir daí, a história teria outros desdobramentos, talvez ficaria triste do mesmo jeito, eu não sei. Mas é muito importante a gente entender isso. Qual que é a solução para nós? Qual que é a luz que esse texto nos traz? Implicitamente, mas uma aplicação acho que válida e verdadeira, diante das tragédias da vida. Seja fiel ao Senhor. O texto comunica isso quando ele mostra vários erros que todo mundo cometeu. Jacó sendo omisso, os meninos passando por cima do pai, eles agindo, o menino que abusou agiu por impulso, os irmãos que mataram agiram por impulso. Então o texto vai mostrando de forma negativa o que a gente tem que fazer. Confiar no Senhor e ser fiel ao Senhor. E fazer o que precisa ser feito, de acordo com a vontade do Senhor, mesmo que algumas coisas ruins e difíceis tenham que ocorrer, tenham que acontecer, e a gente tem que passar por elas. Jesus sofreu tragédias na sua trajetória. Foi traído pelo amigo, foi torturado por pessoas por quem ele veio mostrar amor, foi entregue aos romanos por homens que talvez tiveram seus familiares curados, que viram seus milagres. O Senhor passou por tragédias, nós passaremos por tragédias, mas o Senhor não teve nenhuma atitude que aumentou o problema ou gerou outra tragédia. Na cruz ele falou assim: Pai, perdoa-eles, eles não sabem o que fazem. Então, a minha carne, quando eu leio esse texto, é pegar a espada junto com Levi e Simeão. Mas aí, quando eu me lembro que eu sou nova criatura em Jesus, eu me lembro de Jesus falando para Pedro: Pedro, quem vive da espada vai morrer pela espada. E aí ele vai lá e coloca no lugar e faz um milagre na orelha do soldado que ia ser o seu algoz e ia levar ele preso para a cadeia. Os filhos de Israel representam o nosso coração, uma sede de justiça humana que muitas vezes se torna em vingança. Mas o caminho de Jesus é outro. O caminho de Jesus é, vejam bem, vocês vão sofrer, vocês vão ter tragédias, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse texto complementa a pregação do domingo passado à noite, porque ele mostra o que não fazer diante da tragédia. E a pregação de hoje à noite complementa esse texto, porque vai mostrar para nós que mesmo no meio das tragédias, o amor de Deus nunca falha por nós. Algo que não foi dito aqui nesses versículos, mas está dito na Escritura: Deus nunca abandonou Diná. Aquela menina presa naquele quarto, Deus estava ali com ela, porque ela era filha de Jacó, filha da aliança. E eu espero encontrar Diná no céu. Sofreu o que sofreu, mas o Senhor estava com ela. O amor de Deus estava sobre a vida dela, e Ele está também sobre nossas vidas. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor, muitas vezes vivemos momentos como que cantamos aqui, dias de desespero, de angústia, de dor. E eu oro especialmente por aqueles irmãos e irmãs que estão aqui nesse momento vivendo isso, em crise total, amargurados, sofrendo em desespero. Como vieram aqui à frente, nós oramos. Tragédias acontecem no meio do seu povo. Não deixe que ninguém fique frustrado com o Senhor, revoltado com o Senhor, porque acreditou em promessas que o Senhor não fez. O Senhor nos disse que teríamos aflições nesse mundo, mas também nos encorajou, porque o Senhor venceu o mundo e nós somos seus filhos e vencemos com o Senhor. E que nesse momento, Pai, de tragédia e dor, a
gente possa agir como Jesus, o nosso Mestre, e possamos desfrutar da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor, e fazer o que eles não fizeram, ser fiéis ao Senhor. E nós te agradecemos, porque apesar do enorme desafio que é isso, o Senhor nos concedeu o Espírito Santo para nos ajudar. Ó Deus, se não fosse Teu Espírito Santo, nós não poderíamos em nada ser melhor do que aqueles homens, Senhor. Em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, nos fortaleça no dia difícil e nos ajuda a ser fiel ao Senhor em todos os momentos, de glórias e de decepções, na alegria e na tristeza, Senhor. Queremos ser fiel ao Senhor. Abençoa o Teu povo, nos concede um almoço, uma refeição feliz. Tem misericórdia daqueles que endividados, necessitados, carecem de algo. Muda a sorte, nos ajuda a ajudá-los. Tem misericórdia daqueles que não têm um almoço nesse dia, que vivem tragédias piores que as nossas, Senhor. E essa noite nós oramos para que o Senhor continue a falar conosco. Prepara o nosso coração, prepara a Tua palavra e acrescenta ainda mais o Teu povo nessa noite. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.